A humildade é a vacina a qual o mundo tanto precisa. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um devocional Café com Vida, onde nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrimos nosso espírito, a nossa alma, condicionamos a nossa mente para viver tudo aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas, né? Eu costumo dizer que a Bíblia ela é um verdadeiro oceano, né, de conhecimento, de informações, de promessas, e não conseguimos absorver tudo isso de uma única forma. Por isso, consumir pequenas porções diárias da Bíblia faz com que a gente possa absorver um pouquinho a cada dia desse vasto mundo que Deus tem reservado para mim e para você. Quero aqui desde já dar as boas-vindas, agradecer você que tem aí participado conosco, né, de forma online, todas as manhãs. Nós estamos com esse desafio de 365 dias de devocional, onde startamos no dia 1º de janeiro e seguimos até o dia 31 de dezembro desse ano. E hoje já são 50 devocionais, né? Chegamos a 50 devocionais, quase aí 2 meses, com a graça de Deus, com a bênção de Deus, sendo edificado, transformado, né, por essa palavra tão poderosa. Você que está assistindo também posteriormente, que Deus abençoe a sua vida. Quero aqui, mais uma vez, pedir a sua colaboração, sua contribuição, né, curtindo os vídeos, compartilhando, para que essa mensagem possa chegar a mais lares, né, e preencher aí a vida de outras pessoas que também precisam, né, conhecer e precisam de uma porção diária da Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre esse tema, né? Na verdade são alguns assuntos importantes, mas startei aqui o nosso dia falando sobre a humildade. A humildade, ela é de fato sim uma vacina para curar a humanidade, né, de toda soberba, de todo egocentrismo, de tudo aquilo que o ser humano possa entender, né, de forma contrária àquilo que de fato eu e você fomos criados, né? Então, um mundo aí que prega tanto hoje a questão do eu, né, do hedonismo, do egocentrismo, onde você é o centro do universo, você é o centro das atenções, você se coloca muitas vezes numa posição que, se você for olhar e for examinar realmente, né, no fundo de tudo isso, você acaba observando que é um caminho penoso e é um caminho doloroso, porque nós não fomos criados para ser o centro, né, do universo de ninguém. Nós fomos criados o quê? Para viver em comunidade. Eu e você fomos criados para adorar a Deus, sim, né? Para servir a Deus, sim, mas principalmente para servir os nossos irmãos, né? Para atender suas necessidades, enfim. E uma vez que eu atendo a necessidade do outro e o outro tem o mesmo pensamento e o mesmo sentimento, ele também acaba atendendo às minhas necessidades. Ou seja, isso é um processo natural, é uma troca saudável, né, de compaixão, de amor e de observância, né, daquilo que cada um precisa na sua vida. E existe um texto na Bíblia que corrobora para tudo isso que a gente está conversando, e ele vai um pouco mais além, né? Ele traz aqui mais algumas colocações, que está lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 2. É um trecho que nos diz o seguinte: com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor,
Então, essa é uma palavra do apóstolo Paulo, né, escrevendo aqui aos Efésios. E observe que ele usa palavras que são chaves na vida de qualquer cristão. Humildade, como eu já falei, né, precisamos não agir baseado nas nossas posições, assim como Cristo, mesmo sendo Deus, né, mesmo sendo Rei, mesmo sendo Filho de Deus, ele não atuou como tal, né? Jesus ele veio como servo, né? Ele lavou os pés dos discípulos, ele conversou com os marginalizados, né? Ele curou aqueles que não tinham vez na sociedade. Então, o ministério de Jesus ele é totalmente voltado para atender a necessidade do outro, né? Inclusive e principalmente daqueles que não tinham condições e nem acesso às camadas mais privilegiadas da sociedade. Então, humildade é o quê? É eu me despir dessa minha capa de autoridade, dessa minha capa de alguém que deveria ser servido, né? Como um rei, não é a nossa realidade aqui, porque nós não temos mais reinado. Mas, de repente, se você é um chefe, se você tem um cargo na igreja, né? Ou, às vezes, dentro da sua família, né? Às vezes você é aquela pessoa que enfim, que talvez se destaque mais e socialmente as pessoas achem que você deva ser servido, enfim. Então, a palavra de Deus, ela vem ao contrário, a humildade é o contrário de tudo isso, né? Eu me colocar, me despir de todos os meus títulos, né? De toda a minha vanglória ou de todas as minhas conquistas para poder atender a necessidade do próximo. E aí ele fala aqui outra coisa, né? Mansidão. Humildade e mansidão, elas andam de mãos dadas, né? Quanto mais humilde eu sou, também mais manso eu sou. Ou seja, eu sou mais compreensível, né, com a realidade a qual eu estou inserida, né, a realidade que eu convivo, com as pessoas que me cercam. Então, ter um coração manso, sem ser agressivo, né, sem ter um tom pejorativo muitas vezes, né, um tom que venha ferir as pessoas. Assim como Jesus ele era manso, as pessoas estavam o apedrejando, estavam o crucificando, e ele ainda assim agia com mansidão, agia com generosidade, né? E acima de tudo agia com sabedoria, porque ele entendia muito bem o seu plano e o seu propósito de estar conosco aqui na terra. Paulo usa mais uma palavra, paciência. Isso mesmo, né? A gente precisa ser mais paciente com as pessoas, né? Em que sentido? No mesmo sentido que Deus é paciente com as nossas vidas, né? Deus ele nos dá tempo para que a gente se arrependa dos nossos pecados. Deus nos dá tempo para que a gente conheça a sua palavra, né? Quantas pessoas aí que Deus ainda não está dando um tempo, né, para poderem serem evangelizadas, serem salvas pela sua palavra? Imagina se o nosso Deus fosse um Deus, né, nervoso, um Deus que atuasse aí ao fio da espada, né? Ou você me aceita ou então eu te mato, você vai para o inferno, né? Imagina um Deus impaciente. E a sociedade, de um modo geral, eu e você, precisamos ter essa paciência, né? A gente precisa introjetar essa paciência no nosso dia a dia. Nem todo mundo tem o mesmo time, né, que o seu. Algumas pessoas são, né, mais ligeiras, né, são mais rápidas, mais ativas. Outras pessoas são mais calmas, né? E eu acho que eu estou no campo aí das pessoas mais calmas, né? Quem está online aí responde: você é mais agitado, né? Você é aquele ligado aí no 220, ou você é uma pessoa, né, mais tranquila? Eu sempre digo que o ideal é a gente buscar um equilíbrio, né? A vida equilibrada, ela funciona muito melhor para todo mundo. Nem sempre é fácil, mas devemos buscar
né, equilibrar aí essas forças, essas emoções, para que a gente não penda, né, nem para 8 e nem para 80. A Mides botou aqui, ó, sou uma pessoa calma, né? E sou tranquila, a Silva, ó, sou tranquila, mas muito nervosa. Gostei, Silva, sou tranquila, mas muito nervosa, né? Não mexe com quem tá quieto. A Josi colocou, sou mais calma, sou tranquila. Então, e assim, ó, nada de errado, tá? Se você é uma pessoa muito tranquila, ou se você é uma pessoa às vezes mais agitada, não se martirize por isso. Deus te fez assim, Deus te ama assim, e a gente está aqui para melhorar, né? Sempre que a gente puder melhorar, é ótimo para as nossas vidas, poder crescer. As pessoas ao nosso redor, elas vão ser impactadas, né, por essas mudanças. Então, aqui, ó, o branco botou também, tô tentando equilibrar. Já é um começo, né? Então, a gente precisa ter essa consciência. Humildade, mansidão e paciência para quê? Ele fala, suportando-vos uns aos outros em amor, né? E suportar aqui não é aquele suportar chato, né? Por exemplo, eu tenho que suportar lá o fulano da igreja, mesmo ele sendo chato. Eu não trago aquela pessoa, não engulo, né? Aquela pessoa não me entra. Mas eu tenho que suportar ela, eu tenho que estar no mesmo ambiente que ela, eu tenho que cumprimentar ela. Então eu suporto. E não é nesse sentido, né, que a palavra aqui está nos colocando, né? A palavra nos diz que suportar, pessoal, é o quê? É eu dar suporte. Isso mesmo, é você dar suporte. Sabe aquela mãozinha francesa que a gente coloca fixa na parede, coloca uma prateleira? Aquela mão francesa, aquele L, ela dá o quê? Suporte. Ela suporta aquela estrutura. Então é exatamente isso que Paulo está falando aqui. Nós precisamos ter essa consciência de auxiliar o nosso próximo. E o suporte aqui não é também meramente material, tá? Algumas pessoas levam para o caminho da materialidade, de você às vezes suportar financeiramente, suportar ali com alimentos. Não, mas é suportar em outros campos, né? Por exemplo, você dá um suporte emocional para uma pessoa que está fragilizada, que está sofrendo um luto, que está passando por uma doença difícil, né? Uma doença terminal muitas vezes. Então, dá suporte emocional para essa pessoa, para a família que está sofrendo junto. Às vezes pode ser que você tenha uma irmã aí, uma amiga, né? Um amigo que está com problemas na família de um usuário de droga. É um assunto extremamente pesado para a família. E essas pessoas precisam o quê? Do nosso suporte, né? Precisam de uma mão amiga, precisam de auxílio, né? de uma palavra, precisam às vezes que a gente as acompanhe, né? Seja levando o filho em alguma clínica, em alguma situação para conversar com alguém, um padre, um pastor, enfim, né? um terapeuta. Então, acompanhar pessoas no hospital também é dar um suporte, né? Quantas pessoas hoje, né, estão solitárias, às vezes uma viúva que obviamente, né, não tem mais o marido e os filhos já casaram, moram longe. Então, dar suporte para essas pessoas, né, levando ela nas suas atividades para tomar um sol, para fazer uma caminhada, acompanhando na visita, na consulta médica, né? Então, isso é suportar, isso é viver em comunidade e fazendo isso o quê? Com muita humildade, né, com muita mansidão e com muita paciência. O que mais que o pessoal colocou aqui? Ó? Sandra colocou, o pastor fala que sou proativa. Proativa, legal, Sandra. Pessoal, essa é a palavra de Deus, né, para mim e para a sua vida no dia de hoje, tá? Para quem chegou aí depois, Efésios capítulo 4, versículo 2, né? Que essa palavra ela venha de encontro ao nosso final de semana. Se de repente você teve aí uma semana, né, agitada,
onde de repente você olhou muito para si mesmo e às vezes esqueceu de olhar, né, para o teu redor, para as pessoas que te cercam. Busque refletir, meditar no dia de hoje, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Muitas vezes, quando a gente ajuda o próximo, é no momento que a gente está mais detonado, não é verdade? Poxa, às vezes eu estou precisando de ajuda. Quantas vezes, né, Silvia? Quantas vezes a gente está precisando de ajuda, a gente está emocionalmente esgotado, e aí Deus nos convoca para ajudar alguém, para ministrar na vida de alguém. E sabe o que é interessante disso? É que quando agimos a favor de Deus e cumprimos o nosso propósito, Deus ele vem com bálsamo, com refrigério sobre a nossa vida, e parece que aqueles nossos problemas, né, parece que aquilo que a gente estava passando simplesmente desaparece. Nossa alma fica mais leve, a nossa vida fica mais leve, porque recebemos esse refrigério do Espírito Santo de Deus. Então eu quero te desafiar nessa manhã, nesse dia, para que hoje mesmo você peça para Deus te usar na vida de alguém e que você faça diferença na vida dessa pessoa. Que essa pessoa possa se sentir amada por você, que ela possa se sentir amparada, né, suportada por você e não simplesmente tolerada, né? A gente não tolera as pessoas, a gente precisa amá-las, incluí-las no nosso coração e exercitar a palavra de Deus, né, na vida delas. Então, que nessa manhã Deus te abençoe, que Deus te encha de muita paz, que Deus te encha de muita prosperidade, que Deus cuida, né, do seu coração, que Deus cuide dos seus projetos, que Deus cuide da sua família, né, que Deus não deixe faltar nada na sua casa, principalmente que não falte amor, que não falte compreensão, né, que não falte paciência, que seja um lar abençoado e que as pessoas que olhem para a sua vida possam enxergar Jesus em você, que você brilhe na vida das pessoas, né? Que em nome de Jesus você seja um agente de transformação, que você seja um anunciador de boas novas do reino, né? E que Deus te eleve cada vez mais, né, a um nível de excelência, de servidão, colocando aí uma pedrinha na sua coroa, né, mais um galardão, para que quando você chegue ao céu, né, chegue ao encontro ali com o Pai face a face, Deus possa dizer para você que Ele se alegra muito com a sua vida e que você cumpriu a sua missão. Gente, beijo no coração, ótima sexta-feira e nós nos encontramos no nosso próximo vídeo.